Bom dia, querido irmão, querida irmã, amigos do coração, graça e paz em Cristo, bênçãos do Eterno sobre você, sobre essa linda família que Deus te deu. Você já curtiu esse vídeo? Muito obrigado. Não curtiu? Faça isso, compartilhe para os seus amigos, inscreva-se no meu canal. São pequenos gestos que ajudam a palavra de Deus a ir até outros lares, até outras telas, até outros ouvidos, até outros olhos, até outros corações. Vamos continuar hoje um tema difícil, como lidar com adultério, logo depois da vinheta. Bom, a gente ontem falou sobre o adultério na perspectiva daquele que adultera. E vimos que quem adultera não tem juízo, não pensa nas consequências, está cometendo um pecado que vai afetar a sua vida e a de todos os envolvidos. Bom, hoje eu vou ler 3 textos para você. O primeiro, Mateus 5, 27 a 28. Ouviste o que foi dito dos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Segundo texto, 1 Coríntios 6, 18 a 20. Fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Terceiro texto, hoje lendo muita palavra de Deus, que bênção. Hebreus 13, 4. Honrado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Bom, o que a gente está vendo aqui? A gravidade do adultério no aspecto espiritual. Primeiro, espiritualmente falando, o adultério, ele extrapola a união de 2 corpos. O adultério já começa aqui, nos olhos, começa na mente, começa quando um homem cobiça uma mulher ou uma mulher a um homem. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o adultério, ele está na mesma categoria da prostituição. Por quê? Porque é um pecado que você faz por si e pelo outro. De modo que a pessoa que adultera, ela está pecando e fazendo o outro pecar. E tal pecado é tão grave no aspecto dos efeitos que ele entra então na mesma categoria da prostituição. Não importa se é uma amante, não importa se você conhece aquela pessoa. O que adultera, ele está transgredindo os limites que ele mesmo fez ao se unir a alguém. E ao desonrar essa pessoa, ele desonra a si mesmo, ele desonra aquela pessoa com quem tem matrimônio, portanto uma aliança, e ele desonra a outra pessoa com quem está adulterando. Vimos também no terceiro verso que o casamento tem que ser honrado. E o adúltero, aquele que comete o pecado do adultério, ele desonra o casamento. Ele abafa a bênção de um matrimônio alicerçado em Deus, mas também na fidelidade, na honra. O texto que lemos em terceiro lugar diz que o casamento tem que ser honrado e o leito sem mácula tem que ser honrado. O que é o leito sem mácula? É uma expressão idiomática. É um
um relacionamento sem infidelidade, um relacionamento puro, bonito. Bom, esses 3 versos nos colocam diante da seguinte situação: aquele que foi traído, ele foi desonrado, ele foi colocado numa situação de pecado, ele foi colocado numa condição muito séria espiritualmente falando. O que foi traído não pode se acostumar com o pecado do parceiro, da parceira, do marido, da esposa. Não pode. A gente não pode olhar o pecado do adultério com simpatia. Nós podemos perdoar, claro que podemos. Podemos nos esforçar para reconstruir, devemos, na verdade, fazer isso. Mas o adultério é assunto grave, é assunto seríssimo. Por isso, aquele que adultera precisa abrir os olhos diante de Deus e diante do cônjuge e rapidamente se arrepender, mudar de caminho e clamar a Deus que o seu cônjuge não leve a efeito a gravidade desse pecado. Mas aquele que está sendo traído, ele também precisa ter agora a seriedade de chamar o traidor e de colocar um ponto final nisso. Porque ele está sendo envolvido num pecado. Um casal que vive uma situação de adultério sem arrependimento e sem reconstrução, porque tendo adulterado já houve um rompimento, já houve ali tristeza, mágoa. Então, se um casamento está vivendo isso, ele precisa de reconstrução imediata, não pode esperar, precisa de abundante perdão e graça. Nós não podemos alicerçar um casamento se há adultério. E você que vai se casar, apenas leve em consideração que se você, por um acaso, romper o seu relacionamento e aliança em função do adultério, você estará prejudicando não só a si, ao seu cônjuge e à pessoa com quem você está adulterando. Você também estará assim estragando o seu relacionamento com Deus. Então leve a sério isso. Se você está com problema no casamento, procure ajuda, vá orar, conversar, se relacionar mais intensamente com seu cônjuge, apaixonadamente com seu cônjuge. Porque o adultério é uma bomba no casamento, é uma bomba no relacionamento com Deus. E depois que você jogou a bomba e ela explodiu, agora é catar os pedaços. Mas eu te aconselho a catar esses pedaços e a reconstruir. Um abraço, Deus te abençoe. Tchau, tchau.